paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Amém? Tá, vamos fazer uma oração e vamos aproveitar esse momento para terminar João 6, que falta uns 20 versículos, e daí começar João 7. Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração. Dá a mãozinha aqui. Fecha os olhos. Fala assim: Senhor Deus, Criador do universo, nós te pedimos a bênção, a vitória, a graça e a misericórdia, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Derrama da tua unção de perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros e de toda a baboseira que a gente fala e que pensa. Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas almas, dos nossos corpos, dos nossos espíritos, passando o teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Derrama do teu poder, do teu Espírito Santo, visitando nossas famílias, familiares, parentelas e todos que a gente conheceu e que vai conhecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia os teus anjos. Derrama cura, libertação, salvação, prosperidade, paz e fortaleza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então vamos lá. Abra lá João 6, que a gente vai terminar agora. Vou terminar João 6. Aqui. Vamos lá. A gente parou no versículo do pão do céu, que era o versículo 50, mais ou menos. Só que faltam uns 21 versículos, mais ou menos. E daí a gente vai ler do 7. São 53 versículos. Mas vamos lá. Então Jesus, vamos ver a parte que Jesus diz aqui, ó. E dizia, versículo 42. E diziam: não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse que desceu do céu? 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Olha, ele já estava repreendendo os judeus. Não murmureis entre vós. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ó, o que Jesus estava falando? Se alguém foi até Jesus, foi porque Deus levou. Porque não tem como alguém ir até Jesus sem o Pai levar. Sem o Pai de Jesus. Quem que é o Pai de Jesus, mamãe? O Pai de Jesus é Jeová. É o Deus Altíssimo. O Pai de Jesus é o Criador do Universo. Esse é o Pai de Jesus. Ninguém pode ir até Jesus Cristo se o Pai não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa de Jesus. Se a pessoa for até Jesus, ele vai ressuscitar no último dia. A pessoa, né? Então, 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, ó, está escrito aqui, ó. Jesus mesmo falou: é dentro dos profetas. Está escrito. Você quer acompanhar por mim aqui? Ou quer acompanhar por teu? Não, tá. Então tá. Jesus falou nos profetas, está no 45. Nos profetas está escrito que todos serão ensinados por Deus. Então quem que ensina hoje? Não é os grandes teólogos, os grandes pastores, missionários. Não é os bispos, nem os padres, nem o Papa. Quem ensina é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse é o mestre. O Espírito Santo de Deus é o doutor da Bíblia. É o Espírito revelador. Ele que dá a interpretação, a compreensão, o discernimento da palavra de Deus. O Espírito Santo que ensina. Porque está escrito aqui, ó, e serão todos ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, todo mundo que lê a Bíblia vai até Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica. Jesus Cristo está em teofania. No Antigo Testamento, teofania é a transformação de Deus, o formato de Deus, é como se fosse um anjo, como se fosse um homem. Teofania. E Jesus Cristo está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento nasceu com ele. Então, a Bíblia é cristocêntrica. Ela já fala do Messias, do Filho de Deus, Deus vivo sendo Filho, já há mais de 7.000 anos atrás. Há uns 7.000 anos atrás. Muito mais que isso. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Então, por exemplo, quem que viu o Pai, Jeová? A Bíblia tem algumas referências de quem viu Jeová, mas não se pode ver com o olho carnal e viver. Tanto que muitos homens de Deus, levitas, entravam no Santo dos Santos com uma corda amarrada no peito, porque se eles tivessem com algum pecado que fosse e vissem a arca de Deus, a arca da aliança, eles morriam na hora. Estavam com pecado, daí morriam na hora, porque eles viam o Deus Santo. E Moisés, ele viu as costas de Deus ou os pés de Deus, mas era tanta luz que ele não pôde ver direito, ele tinha que fazer assim, porque senão ele ia ficar cego. Então Deus pulou de um monte para outro e ele quase ficou cego. Outro profeta que viu foi Milca, ele foi transladado e viu Deus. O profeta Milca, o profeta Isaías também viu Deus, mas por transladação. Hoje, né, Elias e Enoque estão lá diante de Deus. E todos os que morreram agora, também, todos que morreram com Jesus, né, não os que morreram sem Jesus. Quem morreu sem Jesus já está no primeiro inferno já, lançado lá do fogo e enxofre. Mas quem morreu com Jesus já está no primeiro céu, que é o céu que ele vê Deus, tanto longe, mas vê Deus. Isso é concepção teológica. Então, tem várias interpretações, várias concepções teológicas. Mas assim, essa é bem fundamentada. Então vamos lá. Aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Então, muitas das vezes a gente vê Deus Pai pela fé. A gente vê o trono branco, o grande Deus eterno, pela fé, através da leitura da Bíblia, através da crença nele, através da fé. Pelos olhos da fé a gente vê Deus, mas não por olhos carnais humanos. Porque tem como ver Deus com os olhos carnais? Tem. Tem sim. Através de muito jejum, muita consagração a Deus, muita santificação. Daí você vê Deus com os olhos. Mas é muitíssimo, muito do que a gente consegue ver hoje em dia. Você liga a televisão, é uma nojeira. Você vai na internet, é uma pornografia ao vivo. Sabe, é só sujeira. Como que vai ver Deus assim? Se você sai na rua, é só mulher andando de todo tipo que você imaginar. É homem sem vergonha, todo mundo está virado no diabo esse mundo. Como é que vai ver Deus dessa maneira? A pessoa tem que se esconder no meio da montanha para conseguir ver Deus. E olha lá. Por isso que a gente consegue olhar com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Aleluia. Então Jesus estava falando, ele estava se referindo a ele nessa passagem 46 aqui. Porque Jesus, ele vem do céu. Então Jesus estava com Deus, Jesus é Deus e ele desceu do céu. Esse Jesus Cristo, que é o nosso Messias, nosso Deus humano, Salvador, esse Jesus viu Deus, porque ele é de Deus, esse tem visto ao Pai. 46. Não que alguém vista ao Pai, a não ser aquele que é Deus, é de Deus, esse tem visto ao Pai. 47. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus está falando de novo, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem não crê? Já não tem a vida eterna. Uma concepção lógica do Logos humano. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. É uma coisa lógica, uma proporção. Versículo 46, agora 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu,
para que o que dele comer não morra. Então quem come da carne, do sangue do Cordeiro de Deus, não morre, vive para todo sempre. 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Olha, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida ao mundo. Tem que dar um pedaço para mim. Tem que dar um pedaço para você, né? É. Mas para você comer a carne e o sangue de Jesus, você tem um processo para passar. Esse processo é o processo de santificação. É o processo do quê? De você ser batizada, de você confessar Jesus como teu Salvador, de você ser batizada, de você largar o pecado. Então, é um processo que passa, não é do dia para a noite. Agora é noite, né? Agora é o quê? 00:25. Então você veja, 00:25 não, 1:25. Então você veja, agora é segunda-feira, 1:25 da manhã. Você quer comer agora, não é da noite para o dia. É um processo que passa de libertação, de cura, de santificação. A gente passa por esse processo para comer o... Tem que arrumar um pedaço para mim. Pode deixar que Deus vai providenciar. Já ouviu falar da palavra Jeová Jireh? Não. Jeová Jireh em hebraico, que significa Deus proverá. Então Deus proverá. Então no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 51. 52 agora. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estavam pensando que Jesus, ele ia deitar numa mesa e falar assim: agora cortem os meus braços, agora cortem as minhas pernas, agora cortem minha barriguinha, pronto, podem comer o meu fígado, o meu rim. Ele pensou que era isso. Eles são loucos, eles pensam que é canibalismo. O cristianismo não é canibalismo. Canibalismo é do Satanás. Satanás que quer comer a carne do ser humano, que ele manda os bruxos, os magos, né, as bruxas, as magas feiticeiras, cortar, sacrificar corpo humano e comer defunto do cemitério. É o Satanás que manda fazer isso. Satanás manda as pessoas comerem carne do cemitério, dos túmulos, para que daí a pessoa tenha mais consagração ao diabo e entre demônios mais fortes. Agora, esse negócio de canibalismo é do Satanás. Isso daí é uma profanação ao que Jesus fez. Vejam só como que Jesus fala aqui, ó. 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Imagina o escândalo judaico na época. Imagina, presta atenção. Imagina o escândalo judaico. Um judeu, filho de carpinteiro, em que ele nasceu de um espermatozoide celestial, de um óvulo de uma virgem. Imagine o escândalo judaico. Esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, vem nas sinagogas dos judeus pregar que ele é o pão que desceu do céu, ele é o maná escondido, e quem come da carne dele e bebe do sangue dele tem Deus dentro da pessoa, tem o entusiasmo, Deus dentro de si. Imagine um escândalo dos judeus. E ele falando que vocês têm que fazer canibalismo celestial, vocês têm que comer a carne do Filho de Deus, porque a minha carne verdadeira é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Imagine o escândalo dos judeus. E esse Jesus de Nazaré, ele não é só um bom orador,
um bom falador, um político judaico. Ele não é isso. Jesus é o próprio Deus em formato humano, numa teofania viva, que é um Deus transfigurado como homem, sendo 100% Deus em 100% carne humana. Imagina que loucura para os judeus esse Deus falar: eu desci do céu para vocês comerem a minha carne e beberem do meu sangue, porque quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Cara, os judeus com aquela barba enorme, com aquele chapeuzinho e com aquela capa preta caíam para trás. Eles simplesmente caíam para trás com um Jesus poderoso. E esse Jesus, o povo amava ele, porque ele ensinava o amor de verdade, ele ensinava o perdão, ele ensinava coisas celestiais, ele ensinava sentimentos sobre-humanos, porque o sentimento humano é egoísmo, egocentrismo, humanismo filosófico, doutrinas de demônios. Isso é o ser humano. O rol do ser humano é assim, ó: o ser humano é o centro do universo. Não. Jesus Cristo é o centro do universo. E o ser humano que estiver com ele estará no centro do universo de Deus. E quem estiver longe de Jesus Cristo está fora do universo celestial. Está só ao derredor, igual Satanás, ao derredor tentando tragar quem ele pode. E o ser humano fora de Jesus Cristo, esses ficarão de fora de Nova Jerusalém. Esses são os que estão de redor tentando derrubar quem é cristão, quem é filho de Deus. Derrubar na fé, derrubar na materialidade, derrubar na espiritualidade, derrubar de qualquer forma. Esses são os que estão de fora, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos e todos aqueles que adoram a Satanás. Esses estão de fora. Agora, quem está em Jesus Cristo, comendo a carne e o sangue do Cordeiro, se alimentando do pão e do suco de uva celestial, representando a carne e o corpo do Cordeiro, a carne e o sangue do Cordeiro, esse tem a vida eterna. Imagine só, ele fala isso 2000 anos atrás na sinagoga dos judeus. Os judeus se escandalizavam em Jesus. Falava: que é esse Jesus aí, ó, filho do carpinteiro, falar uma coisa dessa? Pois é, meus irmãos, mas essa era a mais pura verdade. Agora, esse negócio de zumbi, como a gente já tinha falado, zumbi é uma teoria satanista que foi engendrada na indústria cinematográfica, que foi engendrada na indústria do entretenimento, dos jogos, na indústria dos aplicativos celulares, na indústria do satanismo materializado, que é a indústria tecnológica. Esse zumbinismo de comer cérebro, comer corpo, comer carne, beber sangue, isso daí é feitiçaria, é farmaqueia, é feitiçaria satânica materializada. Por quê? Porque a ideia do ser humano morto, estando vivo, comendo corpo, cadáver, isso daí é o grau mais baixo, mais nojento, mais repugnante da macumbaria, da feitiçaria. E isso está engendrado no modismo humano, universal, mundial. Está em todos os países, essa nojeira de Walking Dead, de Resident Evil, de zumbinismo. Isso é um satanismo em que esses que estão mortos e estão vivos, são mortos-vivos, zumbis que comem carne de cadáver. Isso daí é o que o Satanás quer. É verdade. Tem gente que vai no cemitério a essas horas e come corpo humano de pessoa que foi para o inferno. Eles não podem comer carne de pessoa que foi para o céu, porque senão eles perdem todos os demônios, e o Satanás não aceita esse tipo de coisa. E nem o próprio Deus permite que corpo de quem adorou a Deus durante a vida seja comido por pessoas, por feiticeiros. Mas pessoas que estão no inferno, é permitido um comer o outro, um engolir o outro. Por quê? Porque daí a pessoa que estava com aqueles demônios, que daí quando a pessoa morre, o que acontece quando a pessoa morre? Ela vai para o inferno. A pessoa morreu. Ela vai lá no primeiro céu, vê que o livro dela não está no livro da vida,
ela vai para o inferno e é mostrado, revelado a ela todas as vezes que foi pregado o evangelho para ela, ela não quis. Todos os dias que ela teve, ela não quis ler a Bíblia, não quis conversar com Deus, não quis pedir perdão dos pecados, e daí ela vai para o inferno. Os demônios que acompanhavam ela, quando ela estava aqui na terra, eles vão comemorar mais uma vitória que tiveram lá no inferno, com Lucifer, e eles continuam aqui na terra, quando eles voltam, e eles procuram a família dessa pessoa, porque daí eles vão lá no parente mais próximo, filhos, irmãos, pais, parentes mais próximos até a 4ª geração, até alguém se converter. Daí o que acontece? Eles ficam lá. E daí se alguém come o cadáver daquela pessoa, ela faz um comunitarismo espiritual e ela recebe entidades satânicas daquela pessoa que morreu. E ela recebe espíritos mais violentos. Por isso que um macumbeiro, um feiticeiro, uma macumbeira, uma mãe de santo, um pai de santo, um babalorixá, um babá de Satanás, eles recebem demônios mais fortes, porque eles comem o cadáver daquela pessoa que já está queimando no inferno, esperando a ressurreição do segundo dia, que é a ressurreição da pessoa que vai para o inferno de verdade, no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, para o resto da eternidade, e ele recebe aquelas entidades. Mas o que acontece? Se ele se converter, o pacto, todos os pactos com Satanás, quando ele aceita Jesus como Salvador, é quebrado na hora. Todos os pactos. E quando ele se batiza, todos os pecados são perdoados automaticamente. Ficam lá, naquele corpo que Deus mata nas águas. Ele vai lá no mar do esquecimento de Deus. E olha que é um milagre Deus esquecer os pecados. Agora imagina Jesus pregar tudo isso na sinagoga dos judeus há 2000 anos atrás. Agora vocês entendem por que eles queriam matar Jesus a qualquer custo. Porque um judeu ensinar isso, canibalismo celestial, diferente desse canibalismo satânico que tem aí, você comer da carne e do sangue do cordeiro, não se chama canibalismo. Se chama salvação, santificação. Que você permanece em Deus e Deus permanece em você. Imagina, a gente come da carne de Jesus Cristo, a gente bebe do sangue de Jesus Cristo, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E a gente está enraizado como os jambuzeiros bravos na oliveira verdadeira. E a gente se torna uma uva da vida celestial. E a gente tem a vida eterna. Imagine que bênção. Agora vamos lá. Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Versículo 60 até o 71 e daí fecha o capítulo 6. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha que maravilha, que benção isso aqui. Jesus falou: comendo a minha carne, bebendo o meu sangue, escandaliza vocês? Discípulos? Imagina quando vocês me verem ascender ao reino dos céus. Porque Jesus, ele ficou 3 anos pregando o evangelho na terra, curando enfermos, operando maravilhas, ressuscitando mortos, dando vida aos que estão mortos espirituais, dando vida espiritual, vida de fé, crença em Jesus Cristo. E daí o que acontecia? Jesus operando essas maravilhas, ele morreu no dia de Páscoa e ressuscitou ao 3º dia. E ficou 40 dias, ou 47 dias, ou 50 dias aqui na terra. Na festa de Pentecostes, ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu aos céus. E as pessoas que estavam em Jerusalém viram ele indo para os céus. Então, aqui ele já estava prometendo. Aqui no João 6. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha que maravilha. Daí 63. Isso acontece em Atos dos Apóstolos. 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
As palavras de Deus, essas palavras aqui, o que sai da boca de Jesus Cristo, é o nosso alimento celestial mais precioso. Esse é a emanação do leite e do mel. Isso é pão com mel, pão com leite. Isso que é sabor celestial. É espírito e vida. O que Jesus fala é espírito e vida, é um alimento celestial. 64. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então Jesus sabia quem estava lá por curiosidade, Jesus sabia quem estava lá por bisbilhotagem, Jesus estava lá e ele sabia quem é os que estavam buscando Deus nele. Quem é que estava buscando realmente Deus? Jesus sabia quem acreditava nele, quem acreditava em Deus, e quem não acreditava, quem duvidava e quem murmurava, ficava reclamando. Jesus sabia desde o princípio, e ele sabia quem era o traidor, que era Judas Iscariotes, aquele lobo que se fazia de cordeiro no meio dos cordeirinhos de Deus. Ele sabia quem era o lobo devorador, que era Judas Iscariotes. Ele sabia dos pecados de Judas Iscariotes, do filho da perdição. Ele sabia quem havia de entregar, que era Judas Iscariotes. 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Os vários motivos interessam ao Pai. Os vários motivos por que as pessoas buscavam Jesus. Às vezes buscavam Jesus porque estavam se sentindo solitários, porque estavam se sentindo oprimidos, porque estavam tristes, porque estavam endemoniados e queriam libertação, porque estavam enfermos e queriam libertação, cura, porque estavam morrendo e queriam vida. Jesus, só Deus sabe os motivos que as pessoas buscavam Jesus. E Jesus também conhecia os motivos pelo que as pessoas buscavam. Se era uma curiosidade intelectual, saber quem é o profeta que se levanta agora, o que está acontecendo, uma notícia jornalística da época, Jesus sabia qual era o motivo. Se era repórteres buscando uma reportagem a mais para poder falar para suas próprias famílias ou para circunvizinhanças. Ah, tem um homem aí que se diz profeta e cura de enfermos, opera maravilhas, faz paralítico andar, cego enxergar, pessoas que não têm pernas, faz crescer perna, pessoa que não tem olho, faz crescer olho, pessoa que não tem ouvido, faz crescer tímpano, crescer ouvido, crescer orelha, pessoa que não tem nariz, faz a pessoa crescer nariz, faz a pessoa consertar septo, faz a pessoa comer direito ou criar línguas, sabe? Jesus, ele era o grande da época dele, porque ele pregava amor, ele pregava o evangelho do reino celestial. Arrependei-vos, pois, e crede no evangelho, porque está próximo o tempo do reino dos céus. Imagina o escândalo no meio judaico, no meio israelita, desse Jesus que veio operar maravilhas. Porque muitos se diziam Cristos, muitos se diziam libertadores, Messias, muitos se diziam: eu sou o Filho de Deus que veio libertar o povo, votem em mim. Olha só que bobagem. Então, e Jesus veio dizendo: não votem em mim, não me façam rei, porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino é de lá. E quem crê em mim, come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, porque eu ressuscitarei no último dia. Olha só, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Olha que palavra de poder. Aleluia. O rica las teclamas, mas eu tô como anagassuba me calamastei. Olha só, então vamos lá. 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Olha só porque ele falou que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida em si mesmo, os discípulos largaram ele, porque estavam atrás da lei de Moisés, estavam atrás do legalismo bíblico, eles estavam atrás do legalismo escritural, que eram as escrituras sagradas. Ele queria mais seguir as leis de Moisés e fazer o bem, não fazer o mal, tá ótimo. Não, Jesus falou, a gente tem que amar incondicionalmente o Pai, incondicionalmente o próximo, incondicionalmente nós mesmos. O amor ágape. Então se veja,
já viraram as costas para Jesus, já não davam mais com ele. E 67, então disse Jesus aos 12, aos apóstolos agora. Os discípulos se mandaram, mas agora ficou os apóstolos. E daí Jesus falou assim, ó: quereis vós também retirar-vos? Jesus falou: a porta da casa, a porta da rua é serventia da casa, não é isso? É esse o ditado popular? Jesus falou: quem quiser se retirar, pode ir. Se arrebente no inferno. Quem quiser se retirar, quem não quiser mais me seguir, siga esses mundanos mentirosos, esses profanos. Sigam esses que mentem um monte. Podem seguir, porque quem está comigo é aquele que o Pai dá para mim para eu ressuscitar no último dia. E Jesus respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Nessa tradução está assim. Em outras traduções está assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Aqui já está um pouco diferente. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então Simão Pedro ficou assim: Senhor, Yeshua Hamashia, nós sabemos que tu és o Cristo, tu és o Messias. Para quem iremos nós? Eu nasci judeu, nasci adorando a Deus no tabernáculo, no sinédrio, na sinagoga. Eu aprendi a adorar a Deus, aprendi o Pentateuco de Moisés, o Talmud, os profetas, Salmos. Eu aprendi tudo. E eu vi um homem chamado João Batista e fui atrás dele. E agora? Nem João Batista, como é que eu vou agora? Eu conheci o Messias, para onde? Para quem iremos nós? Para que entidade? Para que pessoa jurídica nós vamos? Para que pessoa física nós vamos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Nenhum outro lugar, nenhuma outra igreja, nenhum outro centro, nenhum outro centro filosófico, nenhum outro lugar no mundo tem a palavra da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. Nem um templo budista tem a palavra da vida eterna, nem o kardecista, nem qualquer satanice inventada pelo homem, inventada pelo trono de Satanás, tens essas palavras de vida eterna. Só palavras de maldição e de mentira. Agora só tu tens as palavras de vida eterna. Aí 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que maravilha. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha só. Imagina os 12 agora se olhando. Quem será o demônio entre nós? Será que é o Pedro que acabou de falar? Quem será? Será que é o André? Felipe é meio estranho. Felipe parece um assaltante de carro. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é o diabo entre nós? Imagina os 12 servos. Eu sei, mas eu tô trazendo para os dias de hoje. Mas pensa só. Tinha carros, charretes. Já existia carruagem assim, naquela época. De madeira, bem mal feito, mas tinha. Mas vocês vejam só, imagina eles se arrazoando entre si. Falando em carro, sabe quem que inventou o carro? Um homem chamado Benz, na Inglaterra. Aí esse Benz, ele se juntou com um russo, empresário, milionário, rico. E daí eles montaram uma empresa chamada Mercedes-Benz. Por que Mercedes-Benz? Porque a filha do russo se chamava Mercedes. E o Benz é o que inventou o carro. Então ficou Mercedes-Benz. E aquele triângulo lá, aquela roldana assim, aquela esfera, aquele círculo, que tem um risco no meio e dois riscos assim, dividindo em 3 fatias. Uma fração de 3 fatias. Esse é o Mercedes-Benz, a invenção do carro humano. Em 1800 e tanto, no século XIX. Mas você veja só, Jesus Cristo, naquela época já tinha carruagens de fogo que só eram perceptíveis pelos olhos da fé. Eliseu mostrou para Jeabe as carruagens celestiais, o que foi profanado através da mitologia de Papai Noel, com o trenó e as renas. Então a mitologia do Papai Noel é que ele se assenta no trenó com vários presentes para distribuir para as crianças,
E ele tem renas que fazem a carruagem voar. Mas na realidade isso não é uma profanação aos cavalos de fogo e carruagens de fogo que Elias tinha, porque o que vem de Deus é luz, é fogo, porque Deus é um fogo consumidor, é uma luz infindável. E as carruagens de Deus são carruagens de fogo, para trazer bênçãos para o povo. Papai Noel nada mais é uma mitologia que profana as carruagens de Elias e Eliseu. Então vamos lá. Respondeu-lhe, pois, Jesus: não vos escolhi vós 12? E um de vós é um diabo. 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então se veja, se você for ver a parcela de pessoas que a gente escolhe para a nossa vida, é cerca de 12, né? Vamos dizer assim, se fosse 10, um seria 10%. Se fosse 2, um seria 50%. Então você veja, seria 0,7%, 0,5%. Não, se fosse 20, um seria 5%. Então 5, 7, 8% mais ou menos. 8% das pessoas são traidoras. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, escolheu 12 e um traiu ele, significa que 8% da população é traidora quando Deus escolhe. Para apostolado, imagina para evangelista, imagina para obreiro, imagina para diácono, imagina para presbítero, imagina para pastor, imagina para bispo, imagine para ancião. Veja como o ser humano é terrível, só Deus mesmo. Agora, ó, a gente finalizou, então vamos agradecer. Graças a Deus, pelo capítulo 6, do livro de João. Então só vamos fazer uma inteira aqui. O que é inteira? O livro de João ele começa no capítulo 1 e vai até o capítulo... eu não sei, a gente já vai descobrir. Até o capítulo 21. Vai do 1 ao 21. A gente está no 7 agora. A gente está no 1/3. A gente venceu 1/3 já. Ou está vencendo. João vem depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. João é o quarto evangelho. O capítulo 1 de João vai até o versículo 51. Esse é o capítulo 1 de João. Tem 3 temas. Do 1 ao 14 é o verbo que se fez carne. Do 15 ao 34 é o testemunho de João Batista. Do 35 ao 51, que é o último, é os primeiros apóstolos de Jesus. Esse é João 1. João 2 tem 25 versículos. João 2 tem 2 temas. As bodas de Caná, a água feita vinho, que é do 1 até o 12. E Jesus purifica o templo, que é do 13 ao 25. O capítulo 3 de João, ele vai do versículo 1 até o versículo 36. Só tem 2 temas, que é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, que é do versículo 1 até o 21, e o outro testemunho de João Batista, que é do 22 ao 36. Ó, presta atenção. Capítulo 4 de João, do versículo 1 até o versículo 54. Ele tem 3 títulos, 3 temas. A mulher de Samaria, do versículo 1 até o versículo 30. A ceifa e os ceifeiros, do 31 ao 42. E a cura do filho de um régulo, é do 43 ao 54, que é o último versículo. O capítulo 5 de João, ele vai do 1 até o 47. Do 1 até o 15 é a cura de um paralítico de Betesda. Do 16 ao 47 o tema Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Aí fecha. Aí o capítulo 6 que a gente viu agora, ele vai do 1 até o 71, bem comprido esse. Ele tem 1, 2, 3, 4 temas. O primeiro tema é a multiplicação dos pães, do 1 ao 15. Aí do 16 até o 21 Jesus anda sobre o mar.
E do 22 ao 59 é Jesus é o pão da vida para os que creem. E do 60 ao 71, que é o último versículo, é Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Agora a gente vai ler o capítulo 7, do 1 até o 53, tendo dois títulos, que é a incredulidade dos irmãos de Jesus, que é do 1 até o 9, e Jesus ensina no templo na festa dos... esse aqui é o tema comprido, que é do 10 ao 53. Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa, os fariseus mandam prendê-lo. Então, três coisas aqui. Mas vamos fazer o seguinte, antes de ler o capítulo 7, vamos cantar uma musiquinha, um louvor para Deus. Então vamos dar a mãozinha aqui. Vamos cantar assim, ó. Se você não conhece essa, vai conhecer agora. Então presta bem atenção. Nessa madrugada feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de adoração. Se o amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Se a noite escura está, suas mãos me guiarás. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz. Ele encheu o meu coração quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz. Ele encheu o teu coração. Tocou-te, Jesus, tocou-te de paz. Ele encheu o teu coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então fala assim, bate palma assim, bem devagarzinho assim. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui e agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui e agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre acontecer. Repreende o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, o Senhor manda poder. Aleluia, Jesus. Então vamos lá. João, capítulo 7 agora. Aleluia, Jesus.
quem canta, Satanás é repreendido. Quem canta para Jesus. E tem aquele ditado mundano que diz: quem canta os males espanta. Mas na verdade é quem louva o Satanás é repreendido. Isso é bíblico. Isso sim é promessa de Deus. Quem louva a Deus, o Satanás sai correndo. Porque os anjos de Deus vão atrás de Satanás para descer espada, fogo em Satanás. Então, por isso que é bênção. Vamos lá. Eu vou ler sem parar. Vou ler até o fim. Depois a gente vai interpretando, compreendendo e discernindo. Tá? O Espírito Santo vai dando a interpretação para nós. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Versículo 1 ao 9. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha só que coisa terrível, né? Vamos de novo. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Amém. Essa é a parte da incredulidade dos irmãos de Jesus. Versículo 10 agora até o 52, são 42 versículos. Eu ia falar artigos. Eu estudo 9 horas de direito por dia e fica aquele negócio de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, capite. Vamos lá. O sangue de Jesus tem poder sobre o direito. Vamos lá. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prendê-lo. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam a festa. Os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estes... E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes:
fiz uma obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo, aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns diziam, e algum deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos era um deles. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Presta bem atenção. Porventura, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia?
Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Acabou. Versículo 53. Finalizamos. Mas é muito tremendo isso aqui. A gente vai ficar dias e dias falando isso aqui. Esse capítulo 7, esses versículos são maravilhosos. Você veja, presta atenção aqui. O capítulo 7, ele é tremendo. Vamos tratar primeiro dessa parte aqui, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Quem eram os irmãos de Jesus? Eu te pergunto, mamãe, quem eram os irmãos de Jesus? Hein? Apóstolos. Não. Os irmãos de Jesus são aqueles que nasceu do mesmo ventre que ele veio. No princípio, Maria, aquela judia que tinha 16 anos, se eu não me engano era 14 ou 16 anos ela tinha, ela ficou grávida do Espírito Santo. Nenhum homem se deitou com ela. E ela era virgem. Ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, pela glória do Espírito Santo. Ela concebeu Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo veio como unigênito do Pai e primogênito entre os irmãos dele, veio filhos e filhas. Filhos e filhas de José com Maria. Porque José com Maria, eles coabitaram entre si, eles tornaram-se um casal, eles moraram juntos, se casaram e tiveram filhos e filhas. Esses filhos e filhas de José, que veio depois de Jesus Cristo, não acreditavam em Jesus. Olha que absurdo, que falta de respeito celestial. Porque Jesus se dizia o Cristo. E eles falavam assim, olha, pode até ser que você seja um profeta, mas Cristo? Pera lá, meu amigo. Olha só como que tratavam Jesus. A incredulidade dos irmãos de Jesus. É isso que a gente vai estudar agora. Do 1 até o 9. Isso que a gente vai estudar agora na nossa escola bíblica do lar. E depois disso, versículo 1. E depois disso, depois disso o quê? Se a gente for ver pelo contexto, porque a gente já leu os 6. Depois disso que Jesus falou que ele é o pão do céu, pão vivo, que quem come da carne dele e bebe do sangue dele tem a vida eterna, que será ressurreto no último dia, ressuscitado no último dia, e que os discípulos abandonaram Jesus pela pregação do evangelho verdadeiro, e que os apóstolos foram convidados a se retirar, aqueles que não gostassem da palavra. E daí Simão Pedro falou, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E daí Jesus falou que tinha um diabo entre os 12 apóstolos, que era Judas Iscariotes. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha só, presta atenção. Essa pregação de Jesus Cristo no Sinédrio, na sinagoga, o que aconteceu? Essa pregação escandalizou os judeus. Os judeus israelitas que estavam lá, eles se escandalizaram, eles falaram assim, o que esse cara está pregando canibalismo? Moisés, ele pregava a lei e os profetas, eles falavam da vinda do Messias, mas esse daí está pregando canibalismo? Como assim? Ele quer que eu morda o braço dele? Ele quer que eu coma a perna dele, a coxa dele? Como é que é? Jesus vai querer agora que a gente coma a articulação da coxa dele? Jesus quer que a gente coma o fígado dele? O peitoral dele? A cabeça dele? O que Jesus quer que a gente coma agora? Só que falta esse Yeshua HaMashiach, esse Yeshua aí, esse Yeshua é louco. Saúde, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Esse Jesus, esse Yeshua é louco. Veio pregar canibalismo? Não, eles estavam sendo loucos, porque estavam desprezando as palavras que vinham do céu. Então Jesus, ele escandalizou os judeus com essas pregações. E Jesus falou para os discípulos dele, isso escandaliza-vos, comer a minha carne e beber do meu sangue? Escandaliza vocês? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso escandaliza? Então imagina quando vocês me virem subir no reino dos céus. Se isso for possível para vocês, se for mister que vocês vejam, porque ele falou assim, ó, nessa parte aqui, ó, versículo do capítulo 6, versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes,
Isso escandaliza-vos? 62. Que seria, pois, se visseis, condicional. É uma oração, uma frase condicional. Se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Se vocês vissem eu subir para o reino dos céus como eu vim para esse mundo, como seria então o escândalo? Seria grande. Então, os judeus queriam matá-lo por causa dessas pregações do Evangelho. Aí, versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus aos tabernáculos. A gente sabe que, se não me engano, em Êxodo ou Levítico, eu sei que é no Pentateuco, foi instituída a festa dos tabernáculos, em que os judeus se retiravam das suas casas ou das suas habitações e faziam tendas nas praças e ficavam morando nas tendas. Esta era a festa dos tabernáculos, para lembrar o tempo em que os seus ancestrais, os seus antepassados, ficavam em tabernáculos no meio do deserto, porque eles ficavam 40 anos no meio do deserto, procurando a terra de Canaã, procurando entrar com missões de guerra que o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, presta atenção aqui, o Senhor dos Exércitos dava, para de coçar o olho e presta atenção aqui, que o Senhor dos Exércitos dava para eles invadirem a terra de Canaã e ocuparem essa terra, que era deles por herança de Jacó, por herança de Israel. Então, essa festa dos tabernáculos era montar tendas, tendas no meio do deserto, para representar os seus antepassados, os seus ancestrais. Versículo 3. Disseram depois seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha só, Jesus não podia pisar na Judeia, não podia andar por lá, porque os judeus queriam matar Jesus. E não tinha chegado a hora de Jesus se entregar a sua própria vida por nossos pecados, pelos pecados de nós, gentios. Ainda que a gente, Luciana, seja da família Grossman, que é uma família de judeu da Prússia, de judeu daquela região lá polonesa, que fala polonês. Ainda que nós, descendentes de judeus, ou nós brasileiros que falamos a língua portuguesa como língua mater, língua materna, ainda que nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos góis, gentios, e Jesus abriu a salvação para nós do outro lado do oceano, para que a gente fosse salvo também. A nossa salvação está em Jesus Cristo, que Jesus, o sangue dele comprou as nossas almas. A minha alma, a tua alma foi comprada pelo sangue derramado na cruz de Cristo. Só que não podia Jesus ser entregue naquela época. Jesus tinha que vencer ainda. E ele sabia disso. E os irmãos dele também sabiam disso. E os irmãos dele falavam assim: vai para a Judéia. É a mesma coisa que falar. As pessoas mundanas aí falam: vá para o inferno, né? Vá para... que te pariu. Olha só que absurdo, que falta palavras de baixo calão, palavras ofensivas, palavras de injúria, sabe? Então o que acontece? Os irmãos de Jesus falaram isso para ele: sai daqui, não pregue o evangelho para nós, teus irmãos de sangue, de carne, vá pregar lá na Judéia, para os discípulos que não vejam ainda as tuas obras. Vá, eles que vejam as tuas obras, vá fazer os milagres lá na Judéia. E Jesus, número 4, versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Por exemplo, uma pessoa, um filósofo que quer ser famoso, ele escreve lá suas teses de filosofia crítica, analítica, experimental, e para ser conhecido, para que os seus livros encham as prateleiras, encham as universidades, encham as casas dos estudantes, para que o seu nome seja reconhecido nos jornais, para que o seu nome seja reconhecido no Facebook, para que o seu nome seja reconhecido no WhatsApp, reconhecido no Google, reconhecido na internet, na Deep Web, para que o seu nome fique encravado, incrustado em todos os meios intelectuais.
Então ele faz para ser reconhecido, para buscar sua própria glória. É isso que um filósofo faz, é isso que um jornalista faz, é isso que um artista faz, é isso que um político faz. É isso que as pessoas do mundo fazem. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso os irmãos dele falou. Eles falaram assim, ó, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4 deles continua falando, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles falavam uma palavra condicional, se fazes, faça para o mundo inteiro te conhecer. Olha só, Jesus, a ideia dele não é que ele seja conhecido pelo mundo inteiro. Não é essa a questão. Jesus não procurava só